vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O deserto, o vale, Ele os transformará. Em mananciais de águas minha vida faltará. Minha alma cantará e anunciará o teu louvor, Senhor meu Rei.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Cante ao Senhor, cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele faz maravilhas, Ele faz maravilhas. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele é Deus que nos ouve, Ele nos ouve. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor.
Eu quero saudar a todos os nossos irmãos e aqueles que também conosco assistem, né, os nossos cultos no YouTube, os irmãos da Igreja Cristã Maranata e até outros irmãos que têm assistido esse culto conosco. A todos a paz do Senhor. Nós vamos dar início a esse culto, de pé mesmo como estamos, e vamos fazer um clamor pelo sangue de Jesus. Senhor, nós clamamos nesta hora pelo sangue de Jesus e apresentamos, Senhor, diante de Ti, para entrar, Senhor, no Santo dos Santos, colocar a nossa necessidade diante de Ti, o perdão para o nosso pecado, Senhor, e que Tu venhas operar de maneira especial no culto dessa noite. É o clamor que fazemos em nome de Jesus. Vamos ouvir um louvor nessa hora. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que morreu no meu lugar. Então pode me perdoar. Amo agora, diante do teu altar, deixo a minha ansiedade pelo sangue de Jesus. Tenho vida, clamo agora, redimo, vem perdoar, glorificar, vem transformar e renovar, vem Glória a Deus. Nós vamos abrir um texto da palavra para o assunto dessa noite. Vamos lá, está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, capítulo 3, verso 6. Né? Então o texto diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Nós queremos abordar nessa noite com os nossos irmãos uma situação clara com relação à igreja e o momento que a igreja está vivendo. A igreja atravessou todos esses 2000 anos, quase 2000 anos, sempre na operação, sempre na direção do Espírito Santo. Aí você diz assim, o tempo passou para nós, porque nós fazemos parte da obra criadora. O tempo não passou para Deus, porque para nós é o Cronos, mas para Deus é o Kairos. Então o tempo para Ele não existe, é o eterno, não é? Quando Paulo escreve aos Coríntios esse texto na segunda carta, o que ele está dizendo? Parece que é uma expressão filosófica, assim, alguma coisa meio poética. Não. Paulo está falando dentro daquilo que é revelação. Ele sempre diz, né?
falei, tive convosco falando das visões, das revelações. Então era a experiência que ele tinha. O ministério que ele vivia era assim, era o ministério de Paulo. Então o que é esse ministério de Paulo? Então ele diz assim, o ministério do Novo Testamento. Quando ele diz Novo Testamento, você pode usar essa palavra testamento, substituir essa palavra testamento por pacto ou por aliança, não é? O profeta Jeremias fala de uma nova aliança, também alguns traduzem com novo pacto, Novo Testamento. Aonde está o novo pacto? Quando começa o novo pacto? O novo pacto começa, ele é citado no momento da ceia, quando Jesus, ele não é que ele rompe, não é? Mas ele marca a separação da velha dispensação com a nova dispensação. Como? Quando ele, na Páscoa, que ele disse que ia comemorar com os seus apóstolos, ele faz uma coisa inédita e diferente. Ele coloca sobre a mesa pão e vinho. Alguém poderia dizer o seguinte, mas aonde está o cordeiro? O Senhor colocou nessa sua festa de Páscoa pão e vinho. Então, por que ele fez aquilo? Porque ali ele estabelece o novo pacto, ou o novo testamento, como você queira, a nova aliança. Como que ele faz? O cordeiro é ele está assumindo ali aquilo que seria a nova aliança, nele. Então, ele é o cordeiro. O pão que está ali representa toda a palavra que vem do Velho e continuaria no Novo Testamento como complemento do projeto. Mas você diz, então, o pão está ali, ele é o cordeiro. E onde estão as ervas amargosas? Olha, o projeto dele era substituir as ervas amargosas. Por quê? Ou por quem? Ele levou sobre si, né, as nossas enfermidades, as nossas dores. Então, quando ele vai para o Calvário, quando ele derrama o seu sangue, ele tira as ervas amargosas e as substitui pelo seu sangue. Então, o que era o Novo Testamento ali, o novo pacto, é pão e vinho. Então, a velha dispensação ficou para trás, a Páscoa do judeu ficou para trás, agora era pão e vinho. Por que pão e vinho? Corpo e sangue. Então ele está profetizando acerca da sua igreja, como ela funcionaria nesse novo pacto. Então vamos ver como é isso. O apóstolo Paulo diz que ele nos fez ministros do novo pacto. Então o que é o novo pacto? Vinho, pão e vinho. O que significa pão e vinho? Jesus disse, esse pão é o meu corpo e este vinho é o meu sangue. Quando Paulo escreve aos Coríntios falando da operação do Espírito Santo na vida da igreja, o que ele diz? Ele diz que a igreja é corpo e o Espírito opera nesse corpo, integrando. Por isso ele fala nos dons espirituais funcionando de forma integral, quando ele mostra a operação do Espírito Santo dentro da igreja e fazendo com que a igreja funcione como se fosse um corpo humano. E o que você tem no corpo humano? Corpo, você tem no corpo. O que mantém esse corpo vivo? O sangue que circula nesse corpo, dando vida a esse corpo. Por exemplo, o cérebro ele depende do sangue, por quê? Porque se o sangue não chegar, você tem morte cerebral. Então, esse sangue é tipo de quê? Do Espírito, e o corpo é tipo da igreja. Quando o Espírito opera na igreja, Jesus é corpo. Jesus é cabeça desse corpo que é a igreja. Vamos trazer isso agora, vamos passar aqui, vamos passar. Vejam, vamos ver o seguinte, então Paulo diz que nós somos ministros não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. Então o que significa isso? Quando nós falamos de letrista, nós estamos trazendo, é válido a letra? É, porque a Bíblia, se você contextualizar a Bíblia
e fundamentá-la num processo, dentro de algo histórico, de um conjunto de citações que confirmam a história, que caminham junto com a história. Então você fala de um cristianismo histórico. Esse cristianismo histórico é o que nós chamamos de letrista. Por quê? Porque ele está avaliado sempre à avaliação do homem, aos critérios do homem, da razão e tudo mais. Mas quando nós avaliamos o evangelho no sentido profético, ele sai daqui do histórico e entra no profético. No profético ele é revelado. Por quê? Porque qual foi a experiência da igreja primitiva? A igreja primitiva pregou que Jesus estava vivo. Vamos lá, vamos repetir o que Jesus fala para a igreja. Um pouco e o mundo não me verá mais. Depois da ressurreição, Jesus apareceu a alguém de Jerusalém, apareceu a outros novos, apareceu a Pilatos, ou a mulher de Pilatos, ou aos sumos sacerdotes. Tinham dois naquela época, um ligado ao Império Romano e outro ligado a Israel. Era uma coisa inédita. Jesus apareceu a eles? Não, Jesus não apareceu a eles. Jesus apareceu apenas à sua igreja. Por quê? Porque a morte, o terceiro dia para trás, era história, mas após o terceiro dia é profético, ele está vivo. Então, o que é importante nós observarmos como o Evangelho hoje? É que a experiência, e isso é que é importante aqui no histórico, que é letrista, e no profético, que é o revelado. O que é importante observarmos? É importante observarmos que o cristianismo, dentro da história, ele sofre todas aquelas derivações, todas aquelas mudanças próprias da avaliação histórica. O homem é um ser inteligente. Se você colocar o homem para raciocinar, ele tem ideias. A ciência está aí, não é? Você pega o desenvolvimento da ciência, que é bíblico isso. Como a ciência desenvolveu? Será que no tempo de Jesus se falava em voar como os aviões voam hoje? Será que se falava nas telecomunicações, como as imagens que rondam o mundo todo, pela televisão, pelo satélite? Então a ciência evoluiu, o homem conseguiu feitos inéditos. E o pior, não é isso não, é que o homem dentro desse universo de conhecimento, ele acha que ele pode trazer tudo isso para entender Deus e colocar Deus dentro do conhecimento dele. É por isso que surgiu uma ciência para estudar Deus. Que coisa incrível! Que ciência é essa? Theos, do grego, significa Deus. Logos significa estudo, tratado. Então, o que é a teologia? Um estudo para se conhecer Deus, é estudar Deus, tudo aquilo que está ligado a Deus, a sua Bíblia e tudo mais. Isso é puramente racional. Somos contra isso? Não, não somos contra isso. Nem pregamos contra isso. O que nós mostramos é que isso traz o cristianismo para aquilo que é teórico, teorético ou letrista e sai daquilo que é profético. Por isso, eu quero chamar a atenção das nossas igrejas, daqueles irmãos nossos que nos visitam, que são de outras igrejas, mas são irmãos nossos, servos de Deus, batizados com o Espírito Santo, que também pregam a segunda vinda de Jesus, que também esperam a segunda vinda de Jesus. Nós temos isso em vários lugares, servos, pastores, enfim. Dizer a todos aquilo que nós pregamos, e não tem como contestar isso. Qual a situação do cristianismo hoje? A crise do cristianismo hoje. Por que a crise do cristianismo? Você entra aí, eu não vou citar nomes, mas você entra aí nas redes sociais, na internet, e você vê coisas absurdas, desvios terríveis daquilo que foi a igreja primitiva, daquilo que foi o evangelho.
Mas são cristãos, são cristãos. É cristianismo. Mas eu pergunto, onde está o evangelho aí? Não está, porque o evangelho é um projeto. E esse cristianismo fora do projeto, esse é um cristianismo teórico. É o cristianismo ligado à história. Aí ele pode fazer todas as diversificações e tudo aquilo que ele quiser colocar. Por isso, hoje, você vai ouvir em vários relatos o que é chamado, alguns argumentos de que a Bíblia precisa ser repensada, de que o cristianismo precisa ser reestudado. Ora, nós vivemos isso quando a igreja nossa começou, no final da década de 60, quando entrou dentro das igrejas aqui no Brasil esse movimento chamado modernista. A Bíblia precisa ser repensada, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Tudo isso que está dentro de quê? Tudo isso que está dentro daquilo que é teórico, ou seja, a falta da experiência com Deus. Muito bem, as pessoas dizem assim, mas vocês pregam muito experiência e esquecem da palavra. Não é isso. A experiência não é maior do que a palavra. A experiência é um resultado de viver a palavra. Nós temos dons espirituais, cremos nos dons espirituais? Sim. Cremos no batismo com o Espírito Santo? Sim. Somos batizados no Espírito Santo? Sim. Mas por que somos batizados no Espírito Santo? Porque a palavra fala assim. A experiência de Paulo no capítulo 19 de Atos, é só ler lá, capítulo 19 de Atos, experiência do batismo com o Espírito Santo. Nós falamos de dons espirituais, que são manifestações do Espírito Santo, está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12. Então, tudo isso é a experiência. A igreja primitiva viveu isso. Então, olha, essa igreja mudou? O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos raciocinar então, já que as pessoas às vezes gostam de raciocinar, vamos lá. Por que a Bíblia tem que ser repensada? Por que a igreja primitiva era diferente da igreja hoje? Eu pergunto, você já viu uma foto sua quando você era criança? Eu vi recentemente uma foto do meu casamento. Mudei bastante, né? Hoje já não tenho mais o aspecto, né, dos meus 25, 26 anos de idade. O tempo passou, né? Pai, agora avô. E o tempo passa para todo mundo. Você pode pegar os nossos pais, mostram as fotos deles, jovem, o casamento deles, como eles eram, como eles estão, o tempo passou. A pergunta que eu faço é o seguinte: será, meu irmão, que o Espírito Santo na igreja primitiva, preste bem atenção nisso? E até pela razão. O Espírito Santo era jovem lá na igreja primitiva, na força, no vigor da sua juventude, operando na igreja primitiva, porque era força da juventude do Espírito Santo, operando sinais maravilhosos, aquela igreja que sofreu nas arenas, nas cruzes, nas fogueiras, mas o Espírito Santo com todo aquele vigor. Mas o tempo foi passando, e o Espírito Santo hoje já está envelhecido, são 2000 anos, o Espírito Santo já não tem mais aquele vigor do início, não é? O tempo passou, ele envelheceu. Meus irmãos, se nós nós começamos a pensar na obra de Deus dessa forma, nós começamos a avaliar Deus dessa forma, então está certo, a Bíblia tem que ser repensada, talvez até reescrita. Por quê? Porque nós estamos colocando Deus no nosso tempo. Fazemos uma avaliação de Deus dessa forma. É por isso que Paulo diz que a letra mata. Por que a letra mata? Porque a história nos leva a quê? Nos leva à morte. Por quê? Que é morte aqui? É a ausência de vida.
por que isso? Porque o Espírito vivifica. Por que o Espírito vivifica? Porque o Espírito da vida eterna, ou seja, nos leva para um projeto que é fora da razão, que é um projeto dentro do profético, que é a revelação. Sem ser repetitivo, quando Paulo menciona as suas experiências, ele fala das visões, das revelações que ele teve. Conheço um homem, que foi ao terceiro céu, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus sabe. Paulo está falando de quem? Está falando dele, da experiência que ele teve. Ele falou da experiência que ele teve no caminho de Damasco, quando Jesus se revelou a ele pelo Espírito Santo. Ele mostra tudo isso quando ele diz: quando aprouve a Deus pelo seu Espírito me revelar Jesus. Essa foi a experiência de Paulo, por isso ele diz aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Essa foi a igreja primitiva. Então, nós somos diferentes? Não, se você acha que nós somos diferentes, que o tempo passou, então você está na letra. Você precisa entrar no profético, porque no profético você vai alcançar o mistério. O mistério. Passa ao próximo aqui, eu quero mostrar outra coisa aqui para vocês. Então, nós estamos falando da crise do evangelho, do cristianismo, não é o evangelho, não que o evangelho é o projeto eterno. Está falando sobre o cristianismo. A situação do cristianismo hoje, você vê a alteração do culto, a desvirtuação do culto, o desvio do louvor. E é bom que se diga que o adversário ele teve um problema na eternidade com relação ao louvor, porque ele queria a adoração. Será que ele não está interferindo nesse tipo de louvor para descaracterizar o louvor que é eterno, que é o louvor da glória, que é o louvor que os anjos incessantemente cantam a adoração ao Senhor? Será que ele não está fazendo isso dentro desse culto que está fora do profético, dentro desse louvor que não tem adoração, mas que tem tantas coisas que são mais místicas e sensuais do que louvor? Precisa ter cuidado com isso. Nós não estamos aqui fazendo uma crítica A, B ou C. Nós estamos chamando a atenção da igreja para refletir sobre isso. É muito importante. Por quê? Porque a crise do cristianismo está onde? Está na ausência do Espírito Santo. Quando você tem a ausência do Espírito Santo, desapareceu o mistério, estava oculto, porque só ele revela o mistério. Paulo fala isso muitas vezes. A experiência da igreja foi essa. Que mistério é esse? Então, o mistério, por isso, nós estamos vendo tudo isso à nossa volta? Sim, tudo isso à nossa volta, porque o mistério está aqui, ó. Quando você usa a letra, a Bíblia sem revelação, para explicar a sua fé, essa fé é morta. Essa fé está ligada à superstição, à razão. Vejam, quando Lutero ele traz a reforma religiosa do século XVI, há muitas pessoas que dizem assim, não, ele protestou, por isso o grupo foi chamado de protestante. Na verdade, nem Lutero soube o que ele fez. O que Lutero fez foi isso aqui, ó. Ele resgatou a fé pela palavra, porque a fé tinha se tornado mística e supersticiosa quando o cristianismo se misturou com o Império Romano, que era pagão. A fé se tornou mística e supersticiosa. Ela é restaurada pela palavra. Por isso ele cita a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o que eu estou falando aqui? A letra, a Bíblia sem revelação, quando você usa a Bíblia sem revelação para explicar a sua fé é morta.
É essa fé que fez com que a igreja entrasse no período das trevas da igreja na Idade Média, não é? Então, isso é que destruiu a fé. Então, Lutero resgata pela palavra a fé. Então, a razão é fé na obra criadora, ela é temporal, por isso você não explica os segredos. A revelação é o profético. Então, a fé na obra redentora, ela é profética, ela não vem do homem, não é da razão, ela vem de Deus, é uma dádiva de Deus. Então se explica por que essa crise na fé que desviou o homem do projeto de Deus, esse cristianismo que está aí à volta, sem compromisso com a palavra, descaracterizando a palavra, secularizando a palavra, o louvor totalmente descaracterizado. Isso porque a fé acabou. Que tipo de fé? A fé da obra redentora. O que isso traz, agora concluindo, o que isso traz de grande e importante mensagem para a igreja nessa hora? Vou enfatizar. O que tudo isso que eu falei traz de ênfase para esse momento que nós estamos vivendo. Qual? Vamos lá. Jesus disse: quando eu tiver que voltar, porventura acharei fé na terra? Que fé? Essa aqui. A profética. É a que vem da eternidade e volta com o homem para a eternidade. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Está muita gente usando esse texto de forma errada. Né? Abandonou o evangelho, está dizendo que combateu. Você combateu o combate, mas não venceu. Nem guardou a fé, porque a fé ela vem, entra na sua vida e vai com você para a eternidade. É isso que Paulo quer dizer no texto. Então, por que tudo está acontecendo? Repetindo, Jesus diz: quando eu tiver que voltar, porventura acharei fé na terra? Então, tudo isso aqui aponta para um grande momento que nós estamos pregando sempre. O breve, Jesus virá. Breve. Então nós estamos vendo o tempo do breve, Jesus voltará. Esse é tudo que eu falei entra e fecha nesse momento profético que nós estamos vivendo. Jesus vai voltar. E um dia voltará e buscar a sua igreja, meu Jesus voltará. Toda a terra estremecer.
Amém? Glória a Deus. Nós estamos encerrando o nosso culto. Nós vamos orar agora, despedindo com a bênção apostólica. Bendizemos ao Senhor por tudo que tens feito na nossa vida. Te glorificamos, Senhor, por esse momento, pela Tua palavra, por aquilo que Tu tens para o Teu povo nesse dia, nessa noite. Abençoa, Senhor, todos, abençoa as famílias, visita aqueles, ó Deus, que estão em grandes dificuldades, passando por momentos difíceis, até de saúde. Que o Teu Espírito possa, nessa hora, operar libertação, curas, ó Deus. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. E em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja convosco, agora e para sempre. Amém. O nosso culto está encerrado, só lembrando os avisos, né, de você, quando você acionar aí o nosso QR Code para as experiências, né, assistência ao trabalho no exterior. Então você está aí no exterior, está precisando de um contato, alguma coisa, aponte a câmera aí para o nosso QR Code e você vai ter toda a informação. Também, se você quer enviar uma experiência, né, também você pode nos contactar, ou você teve uma experiência na EBD, uma experiência nos cultos, os cultos de quinta-feira, com o culto de dons espirituais, ou o culto da família na sexta, enfim, todos os cultos você também participe enviando a experiência. Se você mora num local, também há um QR Code para isso, não sei se está aí, mas se você mora no local e você quer saber o endereço da igreja mais próxima da sua casa, está aí, apareceu o QR Code. Você mora, você tem um endereço, mas quer saber se tem alguma igreja cristã maranata perto do seu endereço, está aí também o QR Code para você descobrir o endereço mais próximo da sua casa. Também o 0800, onde você vai encontrar um pastor 24 horas à sua disposição para atender a sua necessidade, orar por você. É o 0800 707 3076, né? Está aí no rodapé da sua televisão. A todos, a paz do Senhor. Oi, Guga. Oi, Elo. Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um. Que bom! E dá o seu like em todos eles, né? Quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elo? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha. E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link e ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elo, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist e lá está organizado.
pelos dias da semana, EBDs, programa anunciando o Evangelho Eterno, aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja. Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elo. A gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elo. Se cada um contribuir, nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga! A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima.